E aí pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Bom, eu sou Renato Gomes e essa é a minha oficina de culinária básica. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Essa é a nossa terceira aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento, né? Como armazenar os nossos alimentos, as nossas preparações, quais os cuidados que a gente deve ter e para ter uma segurança, né, nos alimentos que a gente vai estar ingerindo, que a gente vai estar guardando e não gera nenhum problema, né? Então vamos lá começar. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de opções de armazenamento, né? Aqui a gente tem uns potinhos, saquinhos, potinho. Bom, esse aqui são alguns exemplos do tipo de armazenamento que eu normalmente utilizo, certo? Que são os descartáveis, né, o não descartável no caso, né, o de porcionamento. E aí o que eu posso falar para vocês? Pode-se utilizar os não descartáveis? Pode sim, desde que você tenha um cuidado na hora de higienizar eles, né? Então você lava ali com água e sabão e esteriliza, né? Ou com hipoclorito ou com água quente, também é uma das opções de esterilizar. E seguindo isso, você acaba eliminando os riscos que possam vir a acontecer de alguma contaminação que possa ter, resíduo que fique aqui na vasilha, e aí você pode reutilizar inúmeras vezes, né? Outra questão que eu utilizo bastante esses potinhos descartáveis, porque eu acho um pouco prático eles, né? Eu acho mais prático, né? Pode sim reutilizar? Pode. Se não for para comercialização, você pode reutilizar sim. Assim, no seu em casa, no seu dia a dia, você faz o mesmo processo, lava, esteriliza, nesse caso aqui com hipoclorito, deixa de molho ali um pouquinho, você consegue estar utilizando sem grandes problemas, né? E aí vamos lá, coisas que eu sempre falo, né? Quando você chega do mercado, né, o alimento que você está, você tem que sempre ter em mente que ele está contaminado. Sempre tem em mente dessa forma, né? Por mais que ele esteja ali seguro, mas pessoas estão passando próximos, podem deixar vestígio ali de alguma contaminação. Se for um legume ou verdura, as pessoas pegam e né, a mão da gente é suja. Então sempre trato dessa forma. O que acontece? Quando eu chego, muitas vezes vem uns saquinhos desse tipo. Só que eu higienizo, né, verdura ou legume, e aí eu separo em saquinhos desses, coloco na geladeira. Esses daqui eu tenho em casa, que é sempre para manter limpo, né, a minha geladeira e um ambiente limpo, para que eu não venha a ter algum problema. Outra coisa é, quando a gente compra alguma carne, algum frango, alguma coisa assim do tipo, eles vêm naquelas bandejinhas, embalado e tudo, então eu sempre tiro, porciono eles nas quantidades que eu vou usar durante a semana ou durante o mês, e armazeno no freezer ou na geladeira em saquinhos separados, né? Isso aqui eu tenho uma facilidade, porque aí quando eu vou preparar alguma coisa, eu já preparo a quantidadezinha certa ali que eu vou consumir, né?
Dessa mesma forma, eu vou ali para outros alimentos, né? Tipo assim, um frango, uma carne moída, por exemplo. Eu sempre separo ela em algumas porções, coloco em saquinhos e congelo. Por quê? Porque se você tem um quilo, por exemplo, 1 quilo de carne moída, e aí você não prepara ela imediatamente no dia que você compra, você vai acabar congelando ela. Se você precisa utilizar uma porção de 200 gramas, você vai ter que descongelar 1 quilo inteiro para poder consumir. Então é melhor você separar em porções, você tem menos trabalho, gasta muito menos tempo para fazer isso e corre muito menos risco, né? Quando a gente tira para descongelar a carne, muitas vezes na pressa, tira e para descongelar fora, né? Em temperatura ambiente, o que é errado. Normalmente é para descongelar dentro da geladeira. Você tira de um dia para o outro, coloca na geladeira e aí você vai ter um ambiente controlado e seguro. Mas muitas vezes acontece isso. E se você faz isso com 1 quilo, usa 200 gramas e congela o restante, provavelmente você vai fazer de novo dessa forma, o que não é correto, o que não é legal. Se você trabalha com alimentação, se você vende algum produto de alimentação, isso é inaceitável, porque você vai estar gerando um risco muito grande para o seu cliente, né? Então eu recomendo fazer isso. Chegou, separe em porções, ali porções individuais, ou se sua família consome, sei lá, 500 gramas de proteína, de carne, de frango por dia, separe em porções de 500 gramas. E aí todo dia você vai ter ali sem grandes trabalhos, sem muitos problemas, e funciona dessa forma, né? E o que eu faço? Alimentos crus, quando eu chego no mercado, eu separo em saquinhos. Por exemplo, carne moída, separo em saquinhos a quantidade, e se ele cru, só tiro, porciono e separo. O frango normalmente eu utilizo aquele frango ou peito ou filé, e aí faço dessa mesma forma, separo as porções que eu costumo utilizar e guardo, né? Quando eu preparo o alimento, aí eu passo para os potinhos, né? Então, tipo, se eu preparei um frango em cubos ou um filé de frango grelhado, eu separo ele nos potinhos, coloco na geladeira ou no freezer, dependendo do tempo que eu vou levar para a utilização, e vou separando nos potinhos, né? Esses potinhos circulares eu utilizo mais para alimentos que tem caldos, que tem molho, certo? Não tem problema de utilizar os outros, é só uma preferência minha. Eu utilizo os que tem caldo ou molho para os redondinhos, né? E esses são copos com tampa, normalmente para algo que eu vá deixar na geladeira, porque eu não confio muito na vedação dessa tampa, então acho que é para produtos que eu vou consumir com mais velocidade, mais rápido, né? Então, mas funciona da mesma forma. Você porcionando tudo, separando tudo, você consegue manter um ambiente mais seguro, né? Esses saquinhos aqui, eles servem para porcionar algo que seja menor, né? As quantidades menores. Um exemplo, se você vai utilizar determinada quantidade de cacau para alguma coisa, né? Sei lá, para uma preparação para um bolo, por exemplo. Então você pesa já a quantidade, separa e deixa porcionado, certo? Armazenado. Aí qual é o importante, né? Como esse saquinho eu uso mais para ambientes, para produtos, para os insumos que eu vou deixar fora da geladeira, eles têm o ziplock, né? Então eles têm essa vedação extra, digamos assim, que evita que venha a ter algum problema ou algo do tipo. Então esse aqui é mais para exemplificar que existe vários tamanhos
esses saquinhos para utilização. Vai conforme a sua necessidade, né? Mas são bem úteis, bem bacanas. E aí vamos lá, pontos a gente trabalhar, né? Quando a gente trabalha com congelamento ou armazenamento em si, a gente tem que sempre ter cuidado de visualizar. Então eu recomendo sempre a utilização de potes transparentes, né? Porque vai ser mais fácil de você visualizar na hora que você for verificar. Isso, por exemplo, se você tiver um estoque gigante, também funciona muito melhor, né? Muito mais rápido de você conseguir ir lá. E é mais fácil de limpar também, de higienizar. Então você consegue visualizar qualquer resquício de sujeira que tenha, fica muito mais fácil de visualizar e você consegue higienizar. Cuidados que temos que ter: sempre etiquetar, né? E aí a etiqueta que você deve utilizar tem números no mercado, tem várias formas, pode ser impressa já com os dados necessários, né? Tem algumas máquinas que imprimem. E aí eu passando para vocês questão de usabilidade no dia a dia, eu trago para vocês essas duas opções, né? Essa daqui é feita com fita crepe, né? Essa fita que a gente usa para colar alguma coisinha assim leve na parede, né? Que não gruda tanto. E essa já é uma etiqueta que a gente compra pronta, né? Em loja de artigos de embalagem sempre tem, né? São duas opções. Eu particularmente uso mais essa porque eu acho muito mais barato, fácil de trabalhar, resolvo ali na hora e pronto. Recomendo sempre você cortar e colocar em alguma superfície que consiga descolar com tranquilidade, e aí você consegue identificar o que você está armazenando, né? O método de etiqueta ele é importante, é sempre necessário, né? Não é uma questão que você faz por fazer, é necessário, porque tudo que você for guardar, você precisa saber o dia que está entrando e o dia que ele se vence. Então, suponhamos que eu preparei uma carne ali com molho e aí vou armazenar ela, né? O que eu faço? Eu olho a durabilidade dela, normalmente eu deixo 2 meses, quando é algum alimento pronto, dependendo do alimento. Se for alguma proteína, frutos do mar, eu sempre deixo 1 mês no máximo, porque eu não gosto de extrapolar esse tempo. Isso para congelar, certo? E aí eu venho e coloco a etiqueta aqui em cima. Como ele é transparente, eu consigo visualizar o que tem dentro normalmente, mas coloco a etiqueta contendo um nome, a data de fabricação, né, o dia que foi preparado, manipulado, e a validade, né? Se você tiver alguma dúvida com relação às validades dos produtos, dos insumos, é só você dar uma pesquisada ali na internet rapidinho, colocar a validade de determinado produto, que vai aparecer o prazo de validade. E aí você coloca lá na sua etiqueta essa validade, né? E não vai ter problema, né? Você não vai estar correndo risco nenhum, né? Da mesma forma eu faço para alimentos caldos ou cremes ou enfim molhos, né? Funciona dessa forma também. Para alimentos na geladeira também. E aí para geladeira você tem que ter sempre muito cuidado, porque o prazo é muito menor. Então se dependendo do alimento, às vezes dura só 24 horas na geladeira, né? Então você tem que tomar esse cuidado. Uma opção boa para isso, dessa forma, para frutas que você vai consumir rápido, né? Então você porciona aqui nas quantidades, deixa na geladeira e a todo momento você vai ter ali uma fruta que você possa comer
sem precisar ter que tirar, descascar tudo e cortar na hora e tal. Você deixa tudo cortadinho, etiquetado, e vai funcionar super bem, tá, para você. E é isso, né? O que a gente vai fazer agora de uma forma um pouquinho mais prática? Lembra na aula 2 que eu cortei a cebola e o alho, falei para vocês que eu mantenho eles armazenados na geladeira. Então eu vou colocar aqui com vocês, certo? E aí vamos lá. Aqui eu tenho o alho, né, que eu tinha picado no anterior. Vou colocar aqui. E aqui eu tenho a cebola. Bom, como eu falei, normalmente eu faço mais, eu faço uma quantidade maior, porque eu uso todos os dias, então acaba que a minha usabilidade dura ali uma semana, às vezes uma semana e meia mais ou menos, e aí eu repito o processo. O que eu faço também? Coloco um pouco de azeite ou óleo, ou a gordura que você tiver, certo? Uma mexidinha aqui de leve, não precisa mexer tanto, tá? Só para dar uma espalhada assim na gordura, tentar pegar no máximo do alho e da cebola que tiver. Quando, né, tem mais, eu coloco um pouco mais, deixo aqui por cima também, então fica uma camada, digamos assim, superficial, mas mantendo ali uma certa proteção na cebola e no alho. E essa aqui, então, né? E aí a gente vai etiquetar. Vou etiquetar aqui junto com vocês. Então vamos lá, alho, cebola, normalmente eu coloco 15 dias. Não chega a durar 15 dias comigo, mas eu acho que 15 dias é um tempo ideal para você fazer e utilizar sem grande problema. Então, quando você for fazer, você sempre pensa dessa forma: eu vou utilizar a quantidade que eu vou fazer, eu vou utilizar em quanto tempo? Tenta ali sempre não passar de 15 dias, certo? Às vezes ele fica, se você deixa bastante tempo, ele já não fica muito legal para utilizar. Então você faz quantidades menores, vai dosando ali, certo? Pronto, aqui na etiqueta como eu falei, né? Coloco o nome, o que está sendo, né? Então, tipo assim, se for uma carne é um olho,
carne ao molho de tomate, carne ao molho de madeira. Então eu descrevo aqui em cima fabricação, o dia em que eu preparei, manipulei, né? E a validade. E aí você vai colocar a validade conforme a necessidade de cada alimento, tá? Toma sempre cuidado para não extrapolar, né, uma quantidade, uma validade. Então é sempre bom você colocar uma validade às vezes menor, porque a gente não está trabalhando com a indústria, né? A gente está trabalhando em casa e a gente sabe que o risco é um pouco maior, né? Mas é isso que eu queria passar para vocês. Acho que são coisas importantes, essa questão da armazenação, do armazenamento, né, dos alimentos que a gente vai estar trabalhando, porque a gente consegue ter uma segurança maior, passar uma segurança maior, e se vier acontecer alguma coisa, você tem toda uma escala de cuidado para evitar ao máximo que venha acontecer algum problema de contaminação, por exemplo, né? Acho que é isso que eu queria passar. No decorrer das próximas aulas você vai ver que a gente vai utilizar esse método de armazenamento. Então, em alguma aula a gente vai, sei lá, cortar uma proteína, a gente vai guardar ela cortada, né? Ou em saquinho ou em potinho. Vamos estar trabalhando dessa forma, que é o que eu normalmente utilizo e acho muito mais fácil, muito mais limpo, muito mais organizado, tá? Outro ponto que pode ser colocado: quando você for guardar, você pode separar nas quantidades que você planeja, né? Por exemplo, quero guardar 200 gramas de frango, quero guardar 150 gramas de frango, tá? E aí você pode demarcar aqui a quantidade de gramas que você colocou, né? E aí você vai saber, esse tem 200 ou 300, esse aqui tem 150 gramas. Esse é para uma pessoa, esse é para 2 pessoas, ok? Pode funcionar dessa forma assim também, tá? E na próxima aula a gente já vai trabalhar com balança, que a gente vai fazer um mise en place, né? Bom, pessoal, a fim de complementar este vídeo, eu vou trazer para vocês também a questão do tempo, né? Da validade que os alimentos têm na geladeira e no freezer, né? Então vou trazer aqui alguns que a gente usa no nosso dia a dia, normalmente, para a gente ter uma noção melhor dessa questão do tempo, né? Lembrando que a geladeira, ela tem a parte mais fria, que normalmente fica na parte superior da geladeira, sem ser a parte do freezer, e a parte mais quente dela, que fica embaixo, né? E aí as características que a gente tem, né? Normalmente embaixo a gente sempre coloca as frutas, as verduras, as folhagens. Por quê? Um exemplo é a questão das folhagens. Se ela tiver uma temperatura muito fria, ela acontece de perder suas características. Então um alface, por exemplo, se ele tiver uma temperatura muito fria ou vier a ser congelado, ele perde suas características de crocância, né, de cor e textura. Então você acaba perdendo o alimento. Se for uma fruta rica em água, por exemplo, se ela for congelada, ela também vai passar por essa perda de característica. E aí tem esse cuidado que a gente tem que ter. Alguns alimentos eles podem ser congelados, outros não, né? E essas características precisam ser avaliadas, né? Falando um pouco sobre o tempo de conservação, seguindo esses métodos que a gente viu, da questão da embalagem, de ter o cuidado de higienizá-los até esterilizá-los, a gente consegue aumentar o tempo de vida desses alimentos. E a gente pode utilizar o artifício e deve, né, utilizar o artifício da geladeira, que é um dos meios de conservação que possuímos para aumentar ainda mais a longevidade desses alimentos. E aí tem alguns tempos que a gente precisa ter cuidado para não ultrapassar, né? Por exemplo, quando a gente fala de carne,
né, dentro da geladeira vai durar de 2 a 3 dias, né? Passado esse tempo, ela começa a perder as suas propriedades. Os peixes, ele vai durar um dia, tá? No máximo 2, e aí precisa ter bastante cuidado de manter sempre esses alimentos na parte mais superior da geladeira, que é a parte mais fria, né? Questão de queijos, a gente tem os dois tipos, que é o queijo macio, que vai durar de 5 dias a 7 dias, né? Uma semana no máximo, ou os queijos duros, que são aqueles queijos mais firmes, que eles podem durar até 20 dias. Questão de legumes e batata, cenoura, cebola, esses conseguem aguentar, na maioria das vezes, até 7 dias. Lembrando que, se mantido a higienização correta, tá? Caso não tenha a higienização correta, é mais propício que eles contenham algum tipo de fungo ou até alguma bactéria que deteriorize mais rápido esse alimento, né? Falando um pouco sobre a questão dos congelados, né? Então vou falar aqui sobre a questão da carne, que ela vai conseguir durar de 120 dias, ou seja, 6 meses, 4 meses, aliás, até 480 dias, que é mais de um ano, né? Quase um ano e meio. E os peixes, 90 dias, ou seja, 3 meses. É sempre bom ter muito cuidado para você congelar um peixe ele fresco, porque se você congela um peixe que ele já tem um tempo de prateleira, ele já foi congelado, descongelado, essa validade aqui já não funciona, tá? Então tenha sempre esse cuidado, né? E algumas frutas e verduras, elas podem ser congeladas por até 6 meses, tá? Desde que seja observado as características desses legumes, dessas verduras. Existe um processo chamado branqueamento que você executa para aumentar o tempo de conservação dos alimentos. E aí qualquer verdura, qualquer legume você pode utilizar desse processo, tá? Então o que ele vai trazer? A cor vai ficar mais viva, e você vai estar fazendo um processo de pré-cocção nesse alimento. Então você vai conseguir ter um aumento da vida útil dele. Isso se ele for congelado. Mas aí você separa as porções certinhas, a etiqueta, tudo certinho, e aí você consegue congelar. Alguns desses itens, eles não funcionam para, né? Alguns legumes e algumas verduras, por exemplo, um tomate, você até consegue, mas aí você vai perder característica dele, tá? Mas você pode utilizar sim desse método, e ele consegue aguentar bastante tempo congelado. Porém, você não vai conseguir descongelar para cortar numa salada como se ele tivesse in natura, né, por exemplo. Então observe alguns cuidados que você precisa ter para não perder o seu alimento e vier a causar alguma doença, alguma coisa. Esse é o maior cuidado que a gente precisa ter para não deteriorizar o nosso alimento e vier a causar algum tipo de risco à nossa saúde, né? E é isso. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui mais alguma informação. Bom, aqui eu tenho uma questão de dias na geladeira, né? Para aves a gente tem 3 dias que pode ser conservado na geladeira. Para carnes, como eu falei, de 2 a 3 dias, certo? Alimentos enlatados, né? Alimentos em conserva, após aberto, conserva na geladeira. E aí você observa sempre a qualidade que vem do fornecedor, né? do industrializado, no caso. Mas normalmente dura ali 7 dias, que é a média, tá? Então, peixes, um dia
embutidos, no caso, isso vale para salsicha, mortadela, presunto, todos esses que são carnes processadas, no caso, né? Eles vão durar ali com validade de 3 a 7 dias, tá? Na geladeira, conservando, tampado, tá? Para que você consiga ter uma qualidade maior do seu alimento. Bom, e é isso. Eu finalizo agora esse vídeo para a gente dar continuidade aos nossos próximos vídeos, ao nosso curso. Então, até mais. Tchau, tchau.